E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu fico muito feliz que você está aqui no canal Poderosamente TDAH. Meu nome é Giovanni Goulart, eu sou aqui o criador do canal, eu também tenho TDAH. Se você não é inscrito no canal, eu peço a você que você se inscreva no canal, que você também ative o sininho das notificações, porque assim você vai receber as notificações de vídeos novos quando eu lançar, tá bom? Também peço para você, curta esse vídeo, tá bom? Senta o dedo no like, isso vai ajudar muito no canal também. Tá bom? Olha só, a gente está aqui numa série de vídeos, né, sobre experiências diárias, né, que eu venho trazendo, né, experiências para poder agregar nas suas dificuldades com TDAH, nos seus conhecimentos, né, que vão realmente ser úteis para você, tá bom? Hoje eu vou falar especificamente sobre um tema muito interessante, que é sobre o hiperfoco, tá? Hiperfoco? Mas talvez você se pergunte, Giovanni, mas o que significa isso? Você está falando aí de hiperfoco? Palavra estranha, um superpoder? O que é isso? O que é isso aí, hiperfoco, né? Eu vou explicar para você o que é, tá? Primeiramente, antes de falar o que é hiperfoco, a gente precisa primeiro entender o que significa o déficit de atenção com hiperatividade. Qual que é o modo de funcionar? Eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos, mas é sempre importante a gente dar uma lembrada. O TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele é um transtorno neurobiológico, ou seja, ele tem uma parte química nele, né? Tem uma parte, né, biológica. Muitas pessoas pensam assim, TDAH, gente, meu cachorro tá latindo ali, mas não repara não. O TDAH, ele tem a ver apenas com pensamento, né? É uma coisa assim que você respira e resolveu o problema. Não é. O TDAH, ele tem a sua parte genética, tá? Inclusive já foram feitos estudos com gêmeos, né? E foi observado que quando um gêmeo tem TDAH, geralmente o outro também tem. Então isso, né, é um estudo que foi feito, né, e mostra de fato a parte genética, né? Inclusive, né, é muitíssimo comum que pessoas que têm TDAH, às vezes a mãe, né, o pai tem TDAH, tem parentes. Eu mesmo tenho 4 primos com TDAH e eu também, minha mãe, tem TDAH. Então você veja a parte biológica do negócio, a parte genética. Então o que acontece? A pessoa que tem déficit de atenção, ela vai ter de fato ali uma diminuição na quantidade de neurotransmissores, dopamina e noradrenalina. Vou ficar repetindo isso até o pessoal entender completamente, não restar dúvida nenhuma. Então o que acontece? Uma vez que há falta desses neurotransmissores que atuam, né, em todo o cérebro, né, tem uma baixa quantidade, isso vai fazer com que algumas áreas que funcionam mesmo assim, né, a base deles, né, todas as áreas funcionam a base deles. Mas veja bem, aqui nessa parte que é atrás da testa, né, que é o córtex pré-frontal, ele depende desses neurotransmissores. E uma vez que não há a quantidade adequada para eles lá, o que vai acontecer? Vai acontecer, né, uma hipofunção. Né? Ou seja, o córtex ele vai trabalhar menos. E o córtex, né, eu já cheguei a falar sobre isso também aqui no vídeo, ele é o chefe do cérebro, ele que manda nesse trem todo. Então, uma vez que esse chefe, esse administrador cerebral não está funcionando corretamente, então acontecem alguns problemas, como também, né, a desregulação da atenção. Ele regula a atenção, ele dá um ajuste na atenção, ele mostra, ó, aquilo ali é importante, foca nisso, aquilo ali é importante, foca naquilo ali. Então, quando o córtex não funciona de uma maneira adequada, ele não consegue regular bem a atenção. Então, a atenção ela vai, né, começa a ir para onde ela tem interesse. Entendeu o que eu quero dizer? Vou dar um exemplo para você aqui. Como o TDAH ele tem a baixa de dopamina e noradrenalina, o nosso cérebro ele busca constantemente tarefas que gerem esses neurotransmissores faltantes, né? Então tá faltando uma coisa. Então o cérebro ele busca onde tem. Então se tem uma tarefa que ela me gera dopamina, vou dar um exemplo para você aqui. Debater no Facebook, exemplo. Né? Debater no Facebook, o meu caso específico, eu hiperfoco, né? Eu hiperfoco, eu realmente acho aquilo ali muito divertido e muito interessante. Então o meu cérebro ele busca aquilo ali e quando ele encontra essa atividade, ele não quer largar a mão mais, entendeu? Então veja bem, o cérebro de uma pessoa que tem TDAH, ele busca tarefas que vão de fato gerar prazer e novidade, tá bom? Então presta bem atenção nesses dois tópicos que eu estou falando para você. Ele busca prazer e novidade. É por isso que muita gente que é pai de TDAH fala assim, esse menino não tem déficit de atenção nenhuma. Por quê? Porque quando ele está jogando videogame, ele fica horas e horas ali, mas
Quando eu peço para ele fazer alguma coisa que ele não quer, aí pronto, o TDAH aparece. Não que TDAH não é vantajoso, né? Só naquilo que não interessa, que ele não consegue focar. É isso mesmo. Você resumiu o TDAH. O TDAH de fato é isso. A pessoa ela não tem falta de atenção. Ela tem instabilidade de atenção. A atenção ela é desregulada e ela persegue coisas interessantes e prazerosas. Porque de fato coisas interessantes, prazerosas, geram dopamina e noradrenalina, que são exatamente os neurotransmissores que faltam no cérebro. Certo? Entendeu essa parte? Maravilha. Então, Giovanni, uma vez que a gente entendeu, né, que tem essa questão da instabilidade de atenção e tudo mais, onde é que entra o hiperfoco? O hiperfoco é exatamente isso. O hiperfoco, né, ele é o seguinte: pessoas que têm déficit de atenção, quando elas encontram uma tarefa que elas gostam, a atenção delas, que até então estava assim, né, estava dispersando, ela se concentra num único lugar e a pessoa não consegue sair dali. Então, por exemplo, no meu caso, eu vou citar exemplos particulares meus. Quais são as minhas áreas de hiperfoco? Onde é o hiperfoco? É o hiperfoco, né, em criatividade. Quando envolve criatividade, né, coisas assim relacionadas à área artística também, eu tenho uma capacidade de hiperfoco. Ou seja, eu acho muito prazeroso aquilo ali, então minha atenção vai para lá. Né, e eu vou para lá, e assim foi durante a minha infância toda. Então eu comecei com meus 9 anos por aí, eu comecei a achar muito interessante a área do desenho. Então eu começava ali a pesquisar sobre o desenho, e desenhava, eu ficava desenhando o tempo todo você viu o Giovanni desenhando, e as pessoas falam, nossa, esse menino desenha, e comecei a desenhar, desenhava na sala, desenhava em casa, desenhava na igreja, desenhava em todo lugar possível, comecei a desenhar. E eu fui ficando assim, obcecado com o desenho. Eu comecei a aprender, e desenhar. Já tem 12 anos que eu mexo com o desenho, né? Que eu mexo com arte. Só que eu não fiquei só nisso. Eu comecei a desenhar, daqui a pouco eu achei interessante aprender sobre pintura, aí daqui a pouco eu achei interessante mexer sobre ilustração digital, daqui a pouco eu achei interessante trabalhar com escultura, daqui a pouco eu achei interessante trabalhar com criatividade, e eu fui pesquisando, e eu aprendi, eu virei um artista. É porque eu mexo com desenho, pintura, escultura, mexo com arte digital, mexo com todos os tipos de arte sem imaginar, né? Eu aprendi a mexer com isso. Obviamente tem muita coisa que eu não sei ainda, né? Mas eu fiquei perseguindo aquilo ali. Tem um canal no YouTube também chamado Saber Criar, aqui no YouTube também, que você pode depois pesquisar aí na barra de pesquisas, ou você pode aqui na descrição desse vídeo que tem lá, né, o canal Saber Criar, o link lá para você se inscrever também no canal. E lá eu ensino a desenhar, né, falo sobre criatividade e tudo mais. Então, eu aprendi isso, né? E tem pessoas com déficit de atenção que o negócio delas, que elas acham muito interessante e gostoso de fazer, é a música. E elas ficam obcecadas em aprender música, e daqui a pouco, meu filho, elas são músicas aí, cantam de maneira excelente, tocam o teclado de uma maneira excelente, também mexo com teclado, toco um pouquinho de alguns instrumentos aí, né? Então tem pessoas que são assim, né? Tem outras pessoas com TDAH que elas acham super interessante trabalhar com tecnologia, então são viciadas em games, né, em trabalhar, né, com programação, e começam a pesquisar de forma, né, obcecada como é que faz programação, e começam a aprender aquilo ali, e acaba tendo um armazém de conhecimento na mente. Então tudo que a pessoa que tem TDAH gosta muito, ele vai decorar aquilo ali, ele vai aprender a fazer aquilo ali, porque o interesse dele é extraordinário. Então isso é o hiperfoco. O hiperfoco ele não é um superpoder e tudo, ele é uma questão óbvia. Se você foca naquilo que você tem interesse, e você gasta tempo e dedicação em uma área, você vai se tornar uma pessoa mais excelente nessa área. Né? Igual eu já dei um exemplo que em outro momento, né? Não foi bem nesse vídeo não, mas eu já falei sobre isso uma vez. Que é o seguinte, quando você está na faculdade, né? Existem seus colegas de sala, né? E você sabe muito bem que quem estuda mais vai saber mais. E quem estuda menos vai saber menos. Então quando a pessoa forma, por exemplo, na área, né, de advocacia, se a pessoa, direito, no caso, a pessoa ali, uma pessoa ela é viciada em aprender direito. Outra e quer aprender as leis, e quer descobrir tudo, e ver vídeo, conversa, né, e pesquisa. E a outra pessoa, ela não interessa tanto não. Então, obviamente, qual das duas vai ser um profissional, né, mais excelente, né, que conhece mais? Obviamente, aquele que estuda mais. Então, a pessoa que tem TDAH, ela gosta muito de determinada área.
Ela gosta muito daquilo ali. Então ela vai ficar, de certa forma, assim, vai ficar, de certa forma não, ela vai emergir naquela tarefa ali, né? E por causa da dedicação e do tempo e do interesse que ela tem naquela tarefa e da prática que ela exerce, obviamente, ela pode sim se tornar muito excelente nessa área, tá? Então, olha só, mas será que é só isso? Não, não é só isso. Existe também no TDAH o hiperfoco, por exemplo, nas redes sociais. Eu mesmo, eu tenho esse problema. Eu me dá muito prazer, interesse ficar mexendo nas redes sociais. E isso é um problema, por quê? Vou dar um exemplo para você aqui. Imagina uma pessoa no deserto. Melhor, vou colocar você na história. Imagina você no deserto. Imagina que você está lá, né? Acabou por motivos outros indo para um deserto. E chegando lá no deserto, você está com sede, está muito quente, 50 graus. Meu Deus, a sua pele queimando. E sabe o que aconteceu? Você está com muita sede. Ai, eu quero beber água. A boca começa a secar. E o que acontece? Você começa a caçar água e você cava a areia e não tem água de jeito nenhum. E você foi. Ai, meu Deus, cadê a água? Cadê a água? Passou um dia, passou 2 dias, passou. Você está quase morrendo. Aí daqui a pouco o que acontece? Você encontrou ali na frente. Olha só, você bateu o olho assim. Você nem acreditou, mas você viu uma fonte de água, aquela água maravilhosa, refrescante, né? Aí você se lembrou das vezes que você tomou água, das vezes que você bebeu aquela água geladinha e você analisou a sua sede e você correu desesperadamente atrás dessa água. E você, ao correr desesperadamente, você pega aquela água, você tomou aquela água assim, e você mergulha na água, você passa água no rosto, e você fica ali maravilhando com aquela água ali, falando, graças a Deus, porque eu tenho essa água que tanto tempo eu não tive. Certo? Entendeu essa metáfora que eu quero dizer? Agora veja bem como é que é o TDAH. O TDAH está com sede de dopamina e noradrenalina. Ele está com sede disso. Ele está, boca seca de noradrenalina. Não tem, cadê? Tô faltando. E ele encontra ali uma tarefa que tem dopamina e noradrenalina. Então qual que vai ser a reação? A reação é correr atrás dela e lambuzar-se de noradrenalina. E se alguém vira para você e fala assim, não, vou tirar você daqui, qual que é a sua reação? Você não vai conseguir sair dali, entendeu? Vai ser difícil de você sair dali. Então uma pessoa, uma criança, por exemplo, que tem TDAH, quando ela encontra um joguinho para jogar, ela fica viciadíssima naquilo ali. E ela quer ficar ali sugando e se alimentando daquele jogo ali. Por quê? Porque tem noradrenalina e dopamina. Tá entendendo? Isso é o hiperfoco. A pessoa fica ali horas e não vê o tempo passar. E você fala, fulano! E a pessoa nem te escuta porque a atenção dela está toda focada naquilo ali. Você está entendendo? Então, isso acontece. O TDAH, o hiperfoco, ele tem suas vantagens? Claro, tem suas vantagens. Porque se você gosta de uma coisa e você fica viciado, tem uma fonte de energia ali para ficar viciando naquele assunto, se você acertar o lugar certinho, você vai ser muito bom na sua área. Mas tem desvantagens? Mas é óbvio que tem. Vou dar um exemplo aqui para você. No meu caso específico, né? Eu tenho muitas coisas para fazer. Tenho que gravar vídeo, tenho um monte de canal no YouTube. Né? Tenho minhas atividades, eu sou casado, tenho responsabilidades. Agora você imagina, um cara que precisa fazer as coisas e é viciado em debater nas redes sociais. E é viciado, né? Tem essa questão do hiperfoco, né, em ficar mexendo, vendo vídeo na internet. Um dos meus hiperfocos é descobrir coisas novas, aprender coisas. Eu sou viciado em informação, em conhecimento. Eu amo conhecer, amo entender e aprender coisas novas. Né, e eu sou viciado nisso. Então, né, o que eu fico vendo na internet? Eu não fico vendo muitas vezes bobagem, coisa toda assim. Né, de vez em quando eu vejo um vídeo ou outro, né, vejo. Mas eu gosto mais de aprender, né, descobrir coisas novas, ficar vendo sobre política, aquela coisa toda, né, e ficar... Eu vejo sim alguns vídeos assim, mas eu não costumo, por exemplo, ficar vendo filme, né? Ficar jogando, né? Eu não tenho muito essas coisas, né? De ficar jogando, ficar vendo filme. Eu gosto de aprender, né? Gosto de descobrir e ficar aprofundando em conhecimento, informação, decorando coisas e tal. Então o que acontece? Né? Você imagina, eu tenho outras coisas para fazer. Aí eu fico lá viciado nas redes sociais. O que vai acontecer? O meu tempo vai ser comido por esse meu vício, né? Por esse meu hiperfoco. Então o hiperfoco ele tem também as suas desvantagens. Mas é óbvio que tem. Ele atrapalha. Por quê? É aquele negócio que eu falei no primeiro vídeo aqui, tá? É o seguinte, dificuldades de começar tarefas e de parar tarefas. O hiperfoco está na parte do parar tarefas.
Porque uma vez que o cara que tem TDAH, ele entra na tarefa, ele não quer sair dele mais não, entendeu? Ele, uma vez que ele gostou, começou a focar naquilo ali, o cara não quer sair mais. Só que é um detalhe, as tarefas têm que ter hora de início e de término. E quando você passa do término, você come o tempo da outra tarefa. E isso vai desorganizar, né, e vai te atrapalhar na sua produtividade, tá? Então, eu quis passar isso para você, o conceito do que é o hiperfoco, tá? O hiperfoco, ele não é um superpoder, né? De fato, pessoas que têm TDAH e que se apaixonam por um assunto, obviamente, elas vão ter, de fato, assim, né, por causa do tempo e da dedicação que elas exercem ali, uma facilidade muito grande ali de exercer a excelência, né? Mas também ele tem as suas dificuldades e problemas, tá bom? Então eu gostaria que, se você tiver alguma dúvida sobre o hiperfoco, coloque aqui, tá, nos comentários. Eu gostaria muito de saber o que você pensa sobre o assunto, se você tem alguma dúvida, e assim a gente pode até responder com um vídeo também a sua pergunta, tá bom? Então se você ainda não curtiu o vídeo, eu peço para que você possa curtir esse vídeo e se inscrever também no canal, tá bom? Então é isso aí, seja muito bem-vindo ao canal Poderosamente TDAH.